aqui na do blog /vlog Biscoito Esperto, eu já trago pra vocês uma resenha de toda a trilogia Magnus Chase e os Deuses de Asgard. Então, eu vou falar da trilogia em si, mas principalmente do primeiro livro. Se você não leu nada de Magnus Chase, não se preocupe, porque eu não vou dar spoilers. Na verdade, eu vou dar spoilers, mas vai ser só no final do vídeo e eu vou avisar quando eu for dar spoilers. Então, se você não quiser ver depois, é só você fechar o vídeo na parte em que eu avisar. Então, não se preocupe. Magnus Chase é tão bom. Eu já fiz tantos vídeos de Rick Riordan nesse canal que eu acho que já tá virando um tema recorrente. E assim, eu gosto muito do Tio Rick, de verdade. E antes de falar sobre Magnus Chase, eu imagino que assim, se você tá vendo essa resenha, você provavelmente já leu pelo menos Percy Jackson ou Os Heróis do Olimpo. E você tá pensando, será que vale a pena embarcar nessa nova saga do Rick Riordan, que é sobre a mitologia nórdica? E eu te digo, eu acho que sim. Eu sei que muita gente tá cansada do Rick Riordan, da fórmula dele, e eu entendo quem diz isso, porque assim, depois de tantos livros, realmente, chega uma hora que você até pensa, cara, eu acho que já deu, né? E assim, o Rick Riordan, ele é um escritor de livros infantos juvenis. E ele funciona para pessoas que têm essa idade. Claro que ele também funciona para leitores mais velhos. Eu tenho 20 anos, eu tô pra fazer 21, e eu gosto muito dele. Eu acho que leitura não tem idade, mas eu tô dizendo o seguinte: quem vai gostar desses livros, principalmente que é um público-alvo, é o pessoal mais novo, adolescentes. Então eu acredito que se você deixou de gostar de Rick Riordan, provavelmente é porque você cresceu e os seus gostos amadureceram. E sinceramente não tem nada de errado com isso. Se você não quer mais ler o Rick Riordan, não se preocupe, não leia mais e deixe na sua memória as boas lembranças de ter lido, quando você era adolescente, livros que você gostou muito, como Percy Jackson e Os Heróis do Olimpo. Agora, se você já leu muitos livros do Rick Riordan e tá cansado, eu vou tentar defender ele e dizer porque eu ainda leio os livros dele. Se você ainda é jovem, você ainda é adolescente, você gosta dos livros do Rick Riordan, saiba que não tem nada de errado com ler esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, leitura é uma coisa muito válida na maior parte do tempo. E Percy Jackson, principalmente, eu acho que é uma saga que abre portas pra muitos tipos de leituras diferentes. Para as pessoas que falam, quem lê Percy Jackson nunca vai ler literatura clássica, quem lê Percy Jackson nunca vai ler Ilíada. Eu só quero te dizer que quando eu tinha 15 para 16 anos, eu li Percy Jackson pela primeira vez. E ano passado eu tirei 10 no TCC sobre mitologia grega por causa do Rick Riordan. O Rick Riordan, ele é um autor, assim, espetacular. Eu sei que ele escreve sempre com a mesma fórmula. Geralmente é uma criança, um adolescente que descobre que faz parte de um mundo espetacular e ele tem que salvar o mundo, só que pra isso ele tem um prazo. E pra conseguir salvar o mundo ele tem que conseguir objetos e conversar com pessoas e fazer missões. E assim, todos os livros do Rick Riordan, eles rodam nessa mesma fórmula. E assim, não tem nada de errado com isso, porque apesar de rodarem nessa mesma fórmula, você vai me dizer que o primeiro livro de Percy Jackson é exatamente igual ao primeiro livro de Magnus Chase? Não, pelo contrário, são histórias completamente diferentes. Claro, a fórmula é a mesma, mas eu acho que o Rick Riordan sabe usar a mesma fórmula de formas muito, muito criativas. Cada livro dele conta histórias completamente diferentes, com personagens novos, com acontecimentos novos, e mesmo com a mesma fórmula, ele consegue escrever histórias muito inovadoras. E eu acho que Magnus Chase e os Deuses de Asgard é a prova disso. É a minha saga favorita do Rick Riordan a partir de agora. Eu gosto de verdade, e assim, os 3 livros já foram publicados no Brasil e eu já li os 3. E eu vou ser sincera, eu queria que a saga tivesse mais do que 3 livros, de tanto que eu gostei de ler. Eu vou falar então da saga sem spoilers, só no final eu vou falar com spoilers, mas eu vou avisar, então não se preocupe. A saga do Magnus Chase é composta por 3 livros. O primeiro livro se chama A Espada do Verão. Eu adoro essa capa, é a minha capa favorita de todos os livros do Rick Riordan. É uma capa maravilhosa. Eu sei que você já tá vendo ela e eu acho que você sabe dizer que ela é maravilhosa mesmo, mas se você pegar esse livro na sua mão, você vai ver, você vai olhar assim e pensar, ó, olha quem desenhou, ó. Da hora. O livro seguinte se chama O Martelo de Thor. Eu também gosto muito dessa capa e das cores dela. E o terceiro livro se chama O Navio dos Mortos. Eu não gosto tanto dessa capa, eu acho ela meio estranha, mas tudo bem. Magnus Chase significou muito pra mim. Ele primeiro eu vi de Magnus Chase no começo de 2016 e eu terminei a saga agora no início de 2018. E foi uma saga que eu acompanhei por 3 anos. Eu acho que eu acompanhei o Magnus quase como se eu estivesse vendo ele crescer. Apesar de que não se passa tanto tempo assim dentro do universo da saga, eu sinto que eu vi o personagem amadurecer e passar por coisas novas. E isso é uma das coisas mais legais, pelo menos pra mim. Eu sou uma leitora mais velha do Rick Riordan, já leio ele faz um tempo. E quando eu lembro de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que é o primeiro livro, e eu penso onde Percy Jackson tá agora, nos livros mais recentes, eu penso, cara, esse menino cresceu muito. E eu penso quase como se eu fosse, tipo, uma irmã mais velha assistindo ele crescendo. E eu acho que é uma coisa impagável, que só leitores mais velhos do Rick Riordan vão sentir. Pra quem não conhece, Magnus Chase é uma saga nova do Rick Riordan, uma das mais recentes, fora as Provações de Apolo. E essa saga conta a história do Magnus Chase. Bom,
O Magnus, ele é primo da Annabeth. Eu acho que já dá pra imaginar isso por causa do sobrenome deles, que é o mesmo. Só que as histórias não de Percy Jackson e Percy Jackson os Olimpianos e os Heróis do Olimpo não se entrelaçam com a do Magnus Chase e os deuses de Asgard. Pelo contrário, tipo, a Annabeth é mencionada, tipo, 2 vezes e não é de importância suma, então não se preocupe muito com isso, se você não leu o Percy Jackson e quer ler só Magnus Chase. A história começa com Magnus Chase. Ele é um morador de rua, a mãe dele morreu faz algum tempo e ele se tornou um órfão por causa disso e ele tem morado na rua desde então. Acontece que ele tem outros 2 moradores de rua, que são os melhores amigos dele, que tratam ele como se fossem o filho deles, que é o Hart e o Blitzen. Eles são muito gente boa, eles cuidam demais do Magnus. O Hart é um cara super alto e surdo, ele se comunica só por linguagem de sinais. E o Blitz é um anão negro e eles passam por várias roubadas enquanto eles tentam sobreviver nas ruas. No começo do livro, o Magnus ele acaba morrendo porque ele salva uma pessoa da morte de forma heróica. E para as pessoas nórdicas, morrer de forma heróica significava que você ia ter um lugar para lutar ao lado de Odin e dos deuses de Asgard quando acontecesse o Ragnarok. Então, quando ele morre, ele é levado por uma valquíria para o Hotel Valhalla. Esse hotel é um hotel onde todas as pessoas que são semideuses, filhos de deuses nórdicos, ficam esperando para acontecer o Ragnarok. Acontece que todas as pessoas que estão lá já morreram. Então acontece que são heróis, de verdade, morreram de forma heróica. Todos. E o Magnus agora é um deles. E a história toda se desenvolve com ele tentando impedir que Loki, que sempre é o vilão, tenta impedir o Loki de começar o Ragnarok, que é o fim do mundo nórdico antes da hora. Pra quem não sabe, o Ragnarok é uma coisa que os nórdicos previam há muito tempo. Pra eles ia acontecer, não tem como fugir do Ragnarok, vai acontecer, só que os nórdicos eles tentam atrasar o Ragnarok de todas as formas possíveis. E a missão do Magnus durante os 3 livros é impedir com que o Ragnarok aconteça tão cedo. E pra isso ele tem vários amigos. Lembra do Blitzen que eu falei, que é um anão negro? Acontece que ele é literalmente um anão, uma criatura mágica. E o amigo dele, alto, que é o Hurt, ele é um elfo, e ele ainda é surdo. E isso é muito legal. E durante a saga a gente conhece vários outros personagens, como a Valkyria, que é a Samira Al-Labas, que é uma garota muçulmana e valquíria. E no segundo livro da saga a gente conhece uma das minhas personagens favoritas, que é a Alex Fierro, eu não sei pronunciar o nome, mas enfim. E, assim, ela barra ele é demais. É uma pessoa transexual, gender fluid, então o gênero dessa pessoa muda muito, mas eu vou tratar como ela, porque geralmente o Rick Riordan coloca essa personagem no feminino. A Alex é uma das minhas personagens favoritas, eu não vou dar spoiler do livro, tá? Mas ela é uma personagem super, super legal. E eu acredito que o Rick Riordan ter inserido tantas personagens diversas nesses 3 livros foi o que fez com que eu gostasse mais de Magnus Chase do que dos outros livros. O Rick Riordan, ele colocou vários personagens diversas em Magnus Chase. E ele tem feito isso com todos os livros mais recentes dele. Mas eu gosto principalmente de Magnus Chase porque o Magnus, que é o nosso personagem principal, é revelado que ele é pansexual no 3º livro. Fica implícito por ele se apaixonar por uma pessoa, que é a Alex. A Alex, e é uma pessoa gender fluid. De vez em quando ela se apresenta como homem, de vez em quando ele se apresenta como mulher. E é uma coisa muito interessante o Rick Riordan ter explorado isso de forma fantástica, sem negar a identidade da Alex, e colocar isso só como uma coisinha especial sobre ela. Não, ele fala sobre isso sem ser uma coisa dramática, mas coloca essa personagem que é transexual, que é gender fluid de forma relevante. A gente tem também a Samira. Assim, no Brasil a gente não tem muito problema com imigrantes, principalmente imigrantes muçulmanos, mas lá nos Estados Unidos isso é uma coisa que o pessoal comenta muito. Eles são vítimas de muito crime de ódio também. E o Rick Riordan ter colocado essa personagem, que é a Samira, que é uma garota muçulmana, foi incrível. No 3º livro, principalmente, quando ela tá na época do Ramadã, que é uma época em que os muçulmanos fazem jejum, dentre outras coisas que tá dentro da religião deles. É muito legal o Rick Riordan colocar essas partes da cultura da Samira de forma tão natural na história, sem ficar, nossa, olha que diferente, olha que exótico. Simplesmente coloca e fala, assim, essa personagem funciona dessa forma. E é legal porque todos os personagens são diferentes entre si. A gente tem também o Hurt, que é um elfo surdo, e ele é espetacular. Ele é um dos personagens mais incríveis já escrito pelo Rick Riordan, porque ele é inteligente, ele faz magias, ele é muito dinâmico, e ele só se comunica por linguagem de sinais. E as outras personagens também se comunicam com ele dessa maneira. E eu acho super legal isso. Quando eu tava fazendo faculdade, a gente tem uma matéria obrigatória que é de Libras. Libras é uma coisa bem brasileira mesmo, porque é língua brasileira de sinais. E fora do Brasil, a gente tem línguas de sinais bem diferentes de Libras. E porque cada região geralmente desenvolve o seu próprio sistema de sinais. E eu achei muito legal aprender
sobre livros. Eu não aprendi muita coisa, vou ser sincera, eu acho que a gente devia até aprender um pouco mais, ou professores como eu deviam se especializar nisso. É que eu não sei se eu vou acabar trabalhando com educação especial, talvez eu trabalhe, e eu acho que seria muito legal se especializar nisso, mas não é o foco do vídeo. Mas eu acho super legal o Rick Riordan ter colocado uma personagem surda de forma bastante, assim, uma forma corriqueira. Ele é um personagem, ele tem uma deficiência, mas, cara, é isso, é a vida. Pessoas têm deficiência o tempo todo. Faz mais do que parte do mundo real, pessoas terem vários tipos de corpos e corpos funcionando de formas completamente diferentes umas das outras. E eu acho até estranho ler livros e ver séries e que nunca tem personagens dessa maneira, sabe? Eu acho muito legal o Rick Riordan ter começado a colocar personagens assim. As outras sagas do Rick Riordan também tem personagens muito diversas, mas essa aqui eu acho que leva o bolo, porque é a saga mais diversa. Espero ter defendido Magnus Chase pra vocês. Foi a minha saga favorita. Quando eu acabei de ler a última página do último livro do Navio dos Mortos, eu chorei de emoção, porque foi um final, assim, incrível. Eu adorei o final, de verdade. Assim, eu não vou dizer que não são livros repetitivos, porque eles são. A forma do Rick Riordan tá um pouco batida, sim, mas na minha opinião, ele sempre consegue criar formas bem criativas de continuar com a saga, de continuar com personagens novos e com histórias novas, mesmo com a mesma fórmula. E é por isso que eu ainda gosto muito dele. A saga do Magnus Chase acabou nesse terceiro livro. Se não me engano, não vai ter mais nenhum livro dessa saga mesmo. Mas vou continuar acompanhando o Rick Riordan pelas provações de Apollo e por outros livros que ele publicar. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, gente, de verdade. Fiz com todo o meu coração. Se vocês já leram Magnus Chase, deixem seus comentários sobre o final aqui embaixo. Marquem quando forem falar de spoilers. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês ainda não leram, me digam o que vocês estão pensando. Vocês querem ler ou ainda não sabem se querem ler. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.